E aí, pessoal, tudo bem? Vamos falar um pouquinho hoje sobre Maquiavel. É a proposta que nos traz aí o PET na segunda semana de estudos. Então, a proposta é que a gente fale sobre Nicolau Maquiavel. Antes, porém, de falarmos um pouco mais sobre a vida do Maquiavel e aprofundarmos aí em seu contexto histórico, o PET nos coloca algumas palavras em evidência para podermos entender melhor o conteúdo, o tema que está sendo colocado na semana de estudo. Então, vou fazer aqui alguns apontamentos breves e peço que vocês façam uma pesquisa um pouco mais aprofundada aí sobre esses tópicos que serão fundamentais na compreensão do Nicolau Maquiavel e de todo o seu contexto histórico aí envolvido. A primeira palavra proposta é ciência política, um estudo sobre a política, sobre os aspectos políticos, sistema político, com o objetivo de fazer uma análise, né, de todo o funcionamento e de todo o comportamento aí do sistema político. Então ela tem um objetivo mais científico, né, se vale aí do conhecimento científico. A segunda palavra é a filosofia política, que por sua vez ela vai se valer um pouco mais dos questionamentos. Então a filosofia política ela é um campo da filosofia que se preocupa aí com a busca pela compreensão, o entendimento, o questionamento, né, e a problematização aí das questões políticas que envolvem aí os seres humanos de modo geral. Então a gente está falando das questões em convívio social, não só do homem político como tal na atualidade, mas desde a antiguidade a filosofia tem uma preocupação em buscar entender e questionar o homem e aquelas suas relações. A próxima palavra colocada para vocês pesquisar é o realismo. Por sua vez, ele busca aí fazer uma análise mais apurada dos fatos humanos e da sociedade como tal, buscando aí um entendimento acerca das ações humanas, mas quase que em contraposição àquilo que é colocado como idealismo. Então, o Maquiavel, a gente vai ver, ele vai falar, a grande proposta dele, né, ele é tido aí como o fundador da ciência política moderna, né, então a gente vai ver que a grande questão que ele coloca aí é justamente essa de entender a política como ela é. Esse é o realismo aí do Maquiavel. Maquiavel, ele nasceu em Florença, no ano aí de 1469. Ele, segundo historiadores, é de família pobre, desde muito novo, muito inteligente, aprendeu aos 7 anos de idade a língua latim e aos seus 29 anos de idade já estava ingressando na vida política. Também os historiadores relatam aí que no ano de 1513 ele foi exilado e começou então a escrever as suas obras. Foi conhecido aí, como já falei, como o fundador da ciência política moderna, vindo a falecer no ano de 1527. Dentre as suas obras, a mais famosa talvez seja aí O Príncipe e A Arte da Guerra. No período histórico em que o Nicolau Maquiavel viveu, a Itália era compreendida como uma península ainda e tinham aí 5 principais estados, sendo eles o Reino de Nápoles, os estados pontifícios, o estado florentino, Ducado de Milão e a República de Veneza. O Maquiavel ele passa então a dedicar-se à política como de fato ela é e não mais como gostaria que fosse. Tem uma passagem na sua obra aí, O Príncipe, que ilustra bem isso e que é, né, uma sutil crítica ao pensamento utopista. A gente pode depois estar fazendo um vídeo só sobre os filósofos utopistas para a gente entender melhor como que era essa perspectiva de poder, essa visão de poder lá com os filósofos utopistas.
Então, uma questão que o Maquiavel coloca aí em debate é justamente qual seria o fundamento do poder. Se a gente observar desde a antiguidade, né, essa é uma questão que traz diversas respostas. Na antiguidade, primeiro, a gente tem uma visão fundamentada aí em algo mais voltado para um plano espiritual. Então a gente tem aí Deus, a gente tem também algo mais voltado por uma questão de natureza e também pela própria razão humana. Se a gente pegar os filósofos utopistas, e aí a gente tem, dentre eles, a gente tem Thomas More, a gente tem Tommaso Campanella e a gente tem Francis Bacon. Se a gente pegar esses filósofos aí, a gente vai ver que o fundamento aí, né, do poder, a perspectiva de poder, ela se dava a partir de algo totalmente idealizado, até num plano talvez imaginário. A gente tinha algo pautado ali em como deveria ser, não em algo que dissesse como é, né, a realidade dos fatos. Então, a grande resposta do Maquiavel a esse questionamento é justamente a realidade. E aí a gente tem, então, o que conhecemos como o realismo de Maquiavel, né, que se tornou aí, o realismo político também. Né? A gente tem como características evidentes aí a total e a radical mudança de perspectiva sobre então esse fundamento de poder que a gente viu em três perspectivas, né, na perspectiva da antiguidade, na perspectiva aí dos filósofos utopistas e na perspectiva atual que é do próprio Maquiavel. Então, por que a gente tem aí uma mudança radical? Porque a gente tem uma perspectiva do fundamento do poder e do governo de Estado agora como algo pautado na própria realidade. E isso impressiona muito. Por quê? Porque a realidade não é algo perfeito, como até então se descrevia, como até então se tinha cunhado. Né? Então a sociedade atual, no período ali, sobretudo ali no período do próprio Maquiavel, né, era o próprio contexto histórico, né, que a gente tem aí da Itália, uma Itália dividida e que tinha ali diversos conflitos internos, né? Então os estados estavam em constantes conflitos uns com os outros, né? A gente tinha a Itália cada vez mais sendo fragilizada e isso era algo que deixava a Itália sempre mais sensível, né, aos interesses dos povos estrangeiros, porque ela estava se segmentando e sendo cada vez mais fragilizada à medida que os conflitos se ampliavam. Então, com isso, a gente tinha, por exemplo, a Espanha e a França já, né, de olho ali em uma possível, né, tomada ali da Itália. Então, ela ia se tornando cada vez mais uma presa fácil. Então, a perspectiva que o Maquiavel coloca, então, de poder agora, ela é um tanto quanto radical. Né? Se a gente observar por esse contexto, né, ela é totalmente radical. Por quê? Porque eu não tenho agora a sociedade perfeita, a sociedade dos sonhos. Né? Eu tenho uma sociedade de total conflito e aqui eu tenho que saber como a política, né, ela de fato é e não como eu quero que seja, como eu gostaria que fosse. Né? Essa é a diferença entre a concepção ali dos utopistas e a concepção do Nicolau Maquiavel, né, concepção de realidade. E aí a gente vai ter que se dar então ao que a gente conhece como política moderna, né? É a origem de toda a política moderna. A gente vai ver aí que é a partir do reconhecimento do contexto histórico ali do Maquiavel é que a gente começa então a ter, né, a origem da política moderna. Tanto os filósofos aí utopistas quanto os filósofos medievais, eles tinham
como perspectiva algo que fosse idealizado, e sempre estavam recorrendo aos primeiros filósofos, aos filósofos antigos, né, para poder estarem modelando, construindo então a sua perspectiva de sociedade, de realidade perfeita. Ou seja, ao voltar então lá nos primeiros filósofos, ao voltar lá em Platão, lá em Aristóteles, por exemplo, eles estavam saindo do seu contexto atual, estavam saindo da realidade para tentar explicar para as pessoas ali como deveria ser. Então, essa inquietação do Maquiavel, né, que faz então com que ele precisa entender a fundo a sua realidade, né, o contexto onde ele está inserido, para então propor o que é de fato, né, a política. E isso aí ficou conhecido como sendo a política moderna, né? Ou seja, é totalmente a base, o fundamento do poder aí, né, para o Maquiavel é a própria realidade. Então, o poder, né, o fundamento de poder político e da própria sociedade no Maquiavel, ele está na própria realidade. Pois é ali na cidade, né, a política ela se torna então o resultado da disputa pelo poder a partir de três grupos aí colocados por ele, que são, por exemplo, o poder, aqueles que estão já, aqueles que estão no poder e que querem se manter no poder, os que não estão no poder e querem alcançar o poder, e o povo, que não quer ser oprimido no caso. Então é a partir desses aspectos da realidade que o Maquiavel vai então falar da política, falar do poder. Ou seja, ele fez uma observação ali do seu contexto e percebeu. As pessoas que estão no poder querem se manter no poder. As pessoas que não estão no poder querem chegar ao poder. E tem aquelas pessoas que não querem ser oprimido, simplesmente. Não almejam o poder, não quer o poder, mas não quer ser oprimido. Então, a partir desses três grupos, né, ele propõe ali, então, a sua fundamentação política. E se a gente observar, né, no fundamento de poder aqui, fica claro que para o Maquiavel, né, fica claro aqui que o poder político ele não é nada natural. Ele não é nada vindo lá da natureza, como os primeiros filósofos possam ter falado. Ele não é nada lá vindo de um aspecto sobrenatural, divino também, como possam ter falado aí os filósofos anteriores, né? Ele é simplesmente resultante do conflito que está ali nos próprios interesses do povo da atualidade, né? Ou seja, para ele, o verdadeiro príncipe vai ser aquele que tem a força, né, e aquele que sabe como tomar e conservar o poder ali. É esse cara que vai chegar ao poder, que ele chama aí no caso, né, de príncipe. Ou seja, ele não deve aliar aos poderosos, aquele primeiro grupo de pessoas, né? Ele deve atender ao povo para evitar a ruína, ou seja, ao último grupo de pessoas, né, que não quer estar oprimido, mas que pode gerar uma revolução, né? Então ele deve se atender a esse povo e limitar o desejo de opressão dos poderosos que estão contra o povo. Então, dessa forma, ele propõe aí, né, o seu fundamento de política. Antes, então, a gente tinha uma concepção pautada na racionalidade, na justiça e na ética. Se a gente pegar lá Aristóteles, se a gente pegar lá Platão, né, a gente vai ter basicamente o poder fundamentado nesses aspectos: racionalidade, justiça, ética. A gente vira aqui agora, estudar um pouquinho Maquiavel, a gente vai ver que está fundamentado, né, o poder está fundamentado na força e na luta, né? Ou seja, poder e as leis para o Maquiavel, elas se sustentam na força e na luta, que são constantes na realidade, ok? E aí
fica claro um aspecto também colocado por Maquiavel, que há uma separação daquilo que é moral cristã e aquilo que é moral política. Então ele faz essa distinção, né? O objetivo da moral cristã para o Maquiavel é salvar a alma, enquanto que, por outro lado, o objetivo da moral política é salvar o Estado. Isso aí, quem consegue, né, ele chama de homem virtuoso, ou seja, esse é o objetivo do homem virtuoso, é salvar o Estado. Então, aquele homem, né, que consegue atingir esse objetivo, ele é pautado por uma moral política. O homem que tem que atingir o objetivo de salvar a alma, ele é pautado por uma moral cristã. Então ele distingue as duas coisas quando ele propõe, né, as características do príncipe. Então ele coloca que o príncipe ele tem que ter a virtude e a fortuna. E aí esse termo virtude, né, ele significa aí força, flexibilidade, astúcia, firmeza, sagacidade. Ele tem uma série de adjetivos aí que vão estar, né, dando significado. Basicamente ele vai falar que o príncipe ele tem que ser um cara astucioso, ele tem que ser um cara que age com firmeza, ele tem que ser o cara que tem a percepção da realidade. A fortuna está ligada aí à sorte, ao acaso. O príncipe ele faz uso então da virtude para poder vencer a fortuna, ou seja, ele sabe reconhecer os acontecimentos que são favoráveis e aqueles que não são favoráveis. O que importa nessa concepção aí do Maquiavel é conservar o poder. Os métodos, eles podem ser bons ou podem ser ruins. Lembra que a gente falou que na concepção dele a gente tem aquela distinção da moral cristã da moral política. Então o que importa para manter o poder, para conservar o poder, os métodos, eles vão trazer ali a finalidade em si. Então a finalidade em si vai justificar qualquer ação que for tomada, né, para poder atingir esse objetivo. Então se a gente pegar uma passagem aí do Maquiavel, a gente vai ver lá que ele fala sobre o quão importante é para o príncipe manter o poder, conservar o poder de acordo com as suas necessidades. Então ele pode ser bom, né, o método utilizado pode ser bom, mas pode também, em alguns casos, em algumas circunstâncias, ser ruim, desde que tenha, né, como finalidade algo totalmente favorável à sociedade. De modo simplificado, né, essas são algumas contribuições. Espero que possa estar ajudando vocês aí no decorrer da semana a fazerem as atividades, e caso ainda tenham algumas dúvidas, podem estar entrando em contato que a gente vai estar auxiliando vocês aí também no desenvolvimento das atividades. Agradeço, é isso, tenham todos uma boa semana. Se você gostou desse conteúdo, se inscreva em nosso canal, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos. Vou estar postando mais vídeos sobre filosofia e sobre sistemas de computação também aqui no nosso canal.